Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Convido você a se sentar, tomar assento. Em primeiro lugar, eu quero declarar a minha alegria de estar aqui mais um dia na presença do Senhor, saudar os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, os irmãos também que estão presentes aqui no culto. Graças a Deus, Escola Bíblica Dominical é um momento de aprendizado, de buscar mais conhecimento a respeito das coisas de Deus. Nós estaremos estudando mais um tema relacionado ao discipulado cristão, todos os domingos aqui na Igreja Batista Missionária da Amazônia, na cidade de Ananindeua. Nós temos buscado meditar, conhecer a respeito de assuntos fundamentais para o discipulado, para o crescimento, para a fé cristã. E hoje nós estaremos estudando um pouco, meditando a respeito da oração. Conhecendo a oração é o tema de que nós estaremos estudando nessa manhã. Amém? Em primeiro lugar, orar é falar com Deus, orar é ter relacionamento com Deus. E a oração é fundamental para respaldar o relacionamento, a intimidade com Deus. É através da oração, pelos méritos de Jesus, de Cristo, é que nós temos acesso ao Pai. E é fundamental que o cristão saiba se utilizar desse princípio, o princípio da oração, para que possa realmente ter mais intimidade, estar mais próximo do Senhor. E nós estaremos vendo, como sempre, obrigado, querido, nós estamos vendo nessa série de estudos, de ministrações, o que é que a Bíblia diz a respeito dos assuntos que nós temos abordado, o que é que a Bíblia diz a respeito da própria Bíblia, o que é que a Bíblia diz a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo. Nós já vimos vários temas, eles estão disponíveis aí nas redes sociais, na internet, você pode encontrar. Hoje nós estaremos vendo o que é que a Bíblia diz a respeito de oração. Então, nós vemos que realmente a Bíblia ela não determina, não há na Bíblia um regulamento a respeito da postura física com relação à oração. Qual é a melhor forma de orar? Em pé, de joelhos, sentado? Não há uma diretriz. Nós vemos na Bíblia, no Velho Testamento, várias situações de pessoas orando em pé, ajoelhadas, prostradas, com as mãos estendidas ou levantadas. São várias situações. No entanto, a Bíblia nos fala a respeito de qual deve ser o espírito correto quando nós oramos, qual deve ser a nossa postura. E a Bíblia destaca, em primeiro lugar, a questão da oração deve ser feita com fé. A Bíblia diz em Mateus capítulo 21, no versículo 22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, o pré-requisito que a Bíblia fala, Jesus mostrando a necessidade de pedir, clamar a Deus, primeiro pré-requisito é ter fé, e essa fé também é descrita, está ligada à perseverança, quando Jesus conta a parábola do juiz iníquo, que está em Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8, ele diz, versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, Jesus falando para os discípulos, ele havia falado a respeito de que ele morreria, que ele ressuscitaria, falando do seu martírio, e logo após ele fala dessa parábola a respeito da necessidade de orarmos, e a nossa oração deve ser perseverante. E ele diz no texto, versículo 2, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então, esta parábola, eu aconselho que você leia a parábola mais detidamente. Nós podemos ver nela a história. Jesus fala a respeito de uma viúva, e essa viúva, Jesus destaca como exemplo de perseverança, a questão dela realmente insistir, dela buscar o juiz pedindo que ele julgasse a sua causa. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. Então, Tiago fala, e essa viúva é uma prova
a viúva da parábola, de que ela perseverava toda vez que nós exercitamos a nossa fé, toda vez que nós oramos, clamando ao Senhor, prevalecendo diante das tentações, nós alcançamos perseverança, paciência. Então a perseverança, ela é obtida, ela é alcançada na medida em que nós exercitamos a nossa fé. Aquela mulher é um exemplo de alguém que insistia, que ela perseverava porque ela possuía dentro de si a certeza de lutar e de vencer, exercitava a sua fé. Lá em Marcos 14, versículo 38, a Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então a tentação, para que nós possamos vencer a tentação, no exemplo da viúva, seria a desistência. Não tem mais jeito, olha, eu não vou conseguir nada, esse juiz não quer me ajudar. Não, essa mulher, ela perseverava, ela insistia, ela exercia, ela pelejava contra a tentação de desistir. Então, a luta, o exercício da fé faz com que nós possamos alcançar perseverança. E esse exercício da fé, essa oração que vence as tentações, que nos leva à perseverança, ele tem por base a fé. Quem tem fé pode prevalecer contra as tentações usando a oração e alcança a perseverança. Então nós precisamos fortalecer a nossa fé. Aquela mulher, ela tinha essa condição de perseverar, de enfrentar o desânimo, de enfrentar a oposição, que era o descaso daquele juiz, porque ela possuía uma fé perseverante. E essa fé está ligada ao conhecimento. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Aquela mulher, ela tinha convicção, ela tinha certeza dos seus direitos. E era por isso que ela insistia: não, julga a minha causa, julga a minha causa. Ela tinha certeza que o dia que aquele juiz julgasse a sua causa contra o seu adversário, ela seria vencedora. Ela ia alcançar lograr êxito. Então, o que fazia com que aquela mulher pudesse insistir? Era o conhecimento, a certeza dos seus direitos. A fé está diretamente relacionada ao conhecimento. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quer dizer que a minha fé é diretamente proporcional ao nível de conhecimento das escrituras que eu tenho. Se eu conheço pouco as escrituras, a minha fé vai ser pequena. Se eu conheço as escrituras, que me aprofundam, eu vou conhecendo os meus direitos por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio da morte de Jesus na cruz. Então eu conheço os meus direitos, isso fortalece a minha fé, eu consigo perseverar, porque eu sei que o dia que o Senhor julgar minha causa, eu serei vencedor. Então a fé é algo que necessita, eu posso aumentar a minha fé na medida que eu aumento o meu nível de conhecimento das escrituras. Às vezes eu vejo a pessoa e diz: pastor, mas eu não tenho tanta fé assim. É porque você não conhece seus direitos. Quem conhece seus direitos, reivindica, não aceita. Não, eu não aceito, eu tenho direito por intermédio de Jesus na cruz, eu não aceito isso, é ou não é? Então o nível de conhecimento fortalece a minha fé. A minha fé fortalecida, eu exercito a oração e prevaleço diante das tentações, e isso me leva à perseverança. Eu persevero até o fim, porque eu conheço os meus direitos. Então, cada vez que eu me aprofundo em estudar a palavra de Deus, que eu conheço o que Jesus me proporcionou por intermédio da morte dele lá na cruz, isso vai fortalecer a minha fé. E aí eu vou poder pelejar contra as tentações. E isso vai me fazer um exercício para que eu possa perseverar cada vez mais. Aí eu não desisto fácil, não. Aí eu não abro mão, eu compro briga com o diabo, compro com o mundo, compro briga até com Deus, entre aspas, como foi lá em Jacó que brigou com Deus, né? Então, eu preciso entender os meus direitos, conhecer os meus direitos. Essa mulher, ela dizia: não, eu ficava na casa do julga minha casa. Meu Deus do céu, essa mulher está me importunando já, né? Por que ela estava fazendo isso? Porque ela perseverava, porque ela insistia, porque ela tinha certeza dos seus direitos, de que ela seria vencedora. Nós também, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Então nós podemos sim
reivindicar, perseverar, vencer as tentações através da oração, e a base para isso é o conhecimento da palavra de Deus, que fortalece a minha fé, que consolida a minha fé. Também nós vemos que na oração correta, na palavra de Deus fala que não há espaço para hipocrisia e soberba. Jesus falou lá em Lucas capítulo 18, no versículo 9, e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então a postura na oração, uma postura de soberba, de engrandecimento, não agrada o coração de Deus. Olha a parábola que Jesus contou. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Passar. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então a postura na oração, Jesus observando, né? O publicano era aquele que cobrava os impostos, e aí o fariseu olhando com desprezo, com desdém, se auto-exaltando. A Bíblia diz lá em Tiago 4,6 que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Nós precisamos entrar na presença do Senhor com humildade, né? Achando, tem gente que acha que é tanta coisa, e aí a palavra de Deus nos mostra sobre a necessidade de nos humilharmos. Pode passar. Também nós não podemos orar confiando em nossas próprias qualidades, e aí sim é que nós devemos confiar nos méritos de Cristo. Por intermédio do que Jesus fez, é que nós podemos entrar na presença de Deus. Não é para os nossos méritos, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu dou dízimo, não é porque eu não faço mal para ninguém, porque eu tenho merecimento diante de Deus, né? Tem gente que diz: Senhor, se é que eu tenho merecimento diante de Ti, nós não merecemos nada. Nós somos pecadores, nós entramos na presença do Senhor por intermédio do que Jesus fez na cruz. E é por isso que quando nós orarmos, nós precisamos colocar o nome de Jesus na nossa oração, né? João 14,13, a Bíblia diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, toda oração nós precisamos fazer em nome de Jesus. A oração está sendo feita em nome de quem? Em nome de Jesus. E é claro que é indispensável, toda oração precisa ser, para que seja aceita, nós entramos pelo mérito de Jesus, não pelo nosso mérito. Ele é o nosso sacerdote, né? Ele é o nosso mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus é o mediador, Ele que nos leva a Deus. Então a Bíblia nos fala que existem vários propósitos, existem vários. Na nossa oração nós podemos adorar a Deus, nós podemos agradecer ao Senhor durante a oração, apresentar a Deus as nossas necessidades, as nossas inquietudes, confessar pecados. Então, durante a oração, existem várias maneiras, existem vários itens que podem constar na oração. Declarar nossa devoção a Deus e pedir em nosso socorro, em socorro das outras pessoas também. São várias possibilidades de uma oração. E é por isso que nós podemos falar sobre variados tipos de oração, né? Então, nós podemos ver tipo de oração. A primeira,
uma oração de louvor e adoração. Quando nós simplesmente adoramos ao Senhor, quando nós bendizemos ao nome dEle, não pedimos nada, simplesmente nos detemos em adorar, bendizer o nome do Senhor, pelo que Ele fez na nossa vida, glorificar a Deus. Um exemplo disso é Paulo e Silas, lá em Atos 16, 25, quando eles estavam presos, e eles estavam adorando ao Senhor, glorificando a Deus, né? Então é um tipo de oração, uma oração de adoração ao Senhor. O segundo tipo de oração seria um tipo de oração de ações de graças, quando nós simplesmente agradecemos ao Senhor. Ação de graças é glorificar, bem dizer, ser grato ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, as bênçãos derramadas sobre nós. E a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós precisamos aprender na nossa oração, incluir a ação de graças, agradecer a Deus. Tem gente que só faz pedir, não é? Se esquece de agradecer, de adorar ao Senhor. São itens que precisam constar na nossa oração. O terceiro item seria o de confissão, de humilhação. É aquele tipo de oração em que nós confessamos a Deus as nossas falhas, os nossos pecados, nós nos humilhamos diante de Deus. Você se lembra da oração do publicano, né? Ele disse: Senhor, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim, né? Quando eu confesso diante de Deus, quando eu me humilho na presença do Senhor. 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então a primeira coisa é se humilhar, entrar na presença do Senhor se humilhando. Tiago 4,9, a Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então a humilhação é o contrário da soberba. Eu entrar diante de Deus admitindo a minha incompetência, a minha impotência para resolver os meus problemas, que Ele é que tem o poder. Sem Ti, Senhor, nada somos, né? Eu não tenho condição de resolver, mas Tu podes. Quando eu assumo essa condição de me humilhar na presença do Senhor e confessar os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então são itens que precisam constar na oração. E finalmente a oração de súplica, que é aquela que todo mundo faz, é que a maioria das pessoas já entra na presença de Deus pedindo sobre as nossas necessidades. A Bíblia fala que nós precisamos sim clamar, colocar diante de Deus os nossos problemas. Deus é um pai que quer que o seu filho venha e traga diante de si, diante dele as dificuldades, as lutas. 1 Pedro 5,7, a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus quer que nós estejamos levando diante dele os nossos problemas, às vezes os problemas mais simples, né? Esse nível de intimidade com Deus, de falar diante do Senhor o nosso dia a dia, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Deus é um pai que quer ter esse relacionamento conosco. Filipenses 4,6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, né? Sempre com ação de graças, clamando, mas agradecendo também. Não somente a pedir, mas agradecer pelo que Ele já fez. É importante enfatizar, a Bíblia sempre fala, enfatiza essa questão. Então eu não posso me deter somente em pedir. Eu não posso ser simplesmente um pedinte, uma oração de súplica. Então aí um esquema de como poderia ser uma oração ideal diante de Deus. A Bíblia tem vários exemplos que mostram essa organização, um esquema do que pode constar em uma oração ideal.
Então, em primeiro lugar, assim que como nós também, no nosso relacionamento, um pai, por exemplo, uso esse exemplo do pai, o filho que chega com o pai: pai, me dê um dinheiro aí. Nem tomou bênção, já está pedindo dinheiro, né? Então, entrar na presença do Senhor adorando, glorificando a Deus, começar a oração glorificando. Um culto se começa adorando a Deus, não pede nada ainda, meu irmão. Primeiro glorifica, primeiro dá glória, depois agradece pelo que Ele já fez por você. Antes de pedir, agradece, porque tem gente que nem tem isso que você tem, não é? Tem gente que gostaria de ter o que você tem e não tem. Então, primeiro entra na presença do Senhor, glorificando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Depois dá graças, dá glórias a Deus, né? Eu incluo aí, depois se humilha na presença do Senhor, admitindo a sua incapacidade, os seus erros, as suas falhas. Então, são itens que devem constar na oração, para que nós possamos ter uma oração realmente respaldada, com lógica, né? Então, às vezes a pessoa já entra pedindo, mas nem agradeceu, nem deu glória, nem confessou seus erros, suas falhas, só sabe pedir. Quando é do nosso caso, ninguém gosta de gente que, lá, olha quem vem ali, meu Deus do céu, é um pedinte, né? A pessoa é incapaz de valorizar o que ela recebe no seu dia a dia. Nenhum pai gosta disso, não é? Ninguém gosta disso. Nós precisamos valorizar, ser gratos. A gratidão é algo que nos dá condições de pedir mais, pedir novamente. Porque quando a pessoa é grato, você tem prazer. Não, essa pessoa, eu sinto que ela dá valor naquilo que eu dou para ela, não é? Então, aí eu incluí um item que é a menção das promessas. É aquilo que eu falei: quando você conhece os seus direitos, a fé, ela é diretamente relacionada ao conhecimento. Quando você conhece e você menciona as promessas de Deus na sua oração, isso te dá respaldo para pedir. Então, quando você ora: Senhor, a tua palavra me diz, né? A tua palavra me diz que os sinais acompanharão aqueles que creem, e eu creio, Senhor, né? Quando eu menciono as promessas: Senhor, eu já fui moço, hoje sou velho. A tua palavra me diz: já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, Senhor. Então, diante dessa palavra, Senhor, a tua palavra me diz que tu és Jeová Jirê, o Deus provedor, né? Então, quando eu menciono as promessas, e para isso eu preciso conhecer as promessas, né? Então, sempre quando você menciona a palavra de Deus, Deus tem um compromisso com a sua palavra. Então, eu reivindico com base nas promessas. Então, quanto mais eu conheço da palavra de Deus, quanto mais eu conheço das Escrituras e oro mencionando a palavra, a oração tem respaldo, não? Diante dessa palavra, com base nessa palavra, eu te peço, né? Então, eu estou pedindo, eu estou reivindicando com base numa promessa. Então, eu começo adorando a Deus, eu começo a minha oração bendizendo o nome do Senhor. Depois eu dou a ação de graças, agradeço a Deus pelos livramentos, agradeço ao Senhor. E depois eu me humilho na presença do Senhor, eu peço perdão, declaro a minha incapacidade. E aí eu estou preparando todo um ambiente, toda a estrutura para pedir o que eu vou pedir. E aí eu menciono a promessa que dá respaldo para o que eu vou pedir diante de Deus, né? Então é uma oração respaldada, uma oração que vai dentro de toda uma estratégia, um esquema, né? Um roteiro da oração. Então eu preciso treinar esse treino. Irmão, ore lá, aí, irmão, Senhor, eu quero te pedir. Nem falou nada, está pedindo. Não é? Então eu preciso ter esse entendimento, eu preciso buscar essa estrutura na oração, esse exercício da oração. Pode passar. Então, nós vimos esse tipo de oração. Agora existe o outro, que é intercessão. É um tipo de oração, só que é um tipo de oração diferenciada. Interceder é pedir a Deus em favor daqueles que nos cercam. Às vezes até as pessoas que nem conhecemos. Então a oração de súplica, a oração, ela é uma oração para nossas demandas, nossas necessidades. Mas existe a intercessão, quando eu intercedo em favor de alguém, quando eu me coloco diante do Senhor, buscando a intervenção de Deus em favor de alguém. Então nós podemos e devemos interceder pelas nossas famílias,
pelas pessoas que estão próximas a nós, pela nossa cidade, pelo nosso país, né, pelas autoridades. Nós precisamos. Então, a Bíblia, ela nos fala, então, que a oração, ela pode ser, ela como uma arma, ela é um recurso que ela não pode ser usada exclusivamente em nosso favor, um propósito egoísta. Se é um recurso que Deus nos dá, nós precisamos usar para abençoar vidas. Lá em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, a Bíblia diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Então não existia ninguém que estivesse na brecha em favor da nação, em favor do povo, né? Deus procura intercessores, pessoas que se colocam na brecha pelo Brasil, pelo Estado, clamando a Deus. Então a pessoa deixa de lado a sua necessidade para buscar o favor de Deus pela necessidade de outros. Então é interceder, é intercessão, é deixar de lado a nossa prioridade e priorizar o outro. E agora, continuando, dando continuidade a essa questão de como orar, nós podemos ver que a oração, ela pode ser feita de maneira individual, privada. A Bíblia mostra o exemplo de Daniel, que se recolhia e orava 3 vezes por dia no seu quarto. Ele orava individualmente. O próprio Jesus, muitas vezes, ele se retirava para o deserto e com o objetivo de orar. Lucas capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Ora, Jesus é Deus. Por que Jesus precisava sair para orar? Por que Jesus se recolhia para orar, para falar com Deus? Ele queria dar exemplo. Jesus é o nosso referencial. Jesus é a estatura do varão perfeito. Então nós precisamos nos espelhar em Jesus. Nós precisamos usá-lo como exemplo. O que ele fez, nós precisamos seguir. Então nós precisamos ter os nossos momentos a sós, de intimidade com Deus, de buscar relacionamento com Deus. Jesus fala a respeito dessa oração particular. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, essa necessidade de ter a minha intimidade com Deus, essa necessidade de fechar a porta e ali você abrir o seu coração para Deus. Deus sabe que você vai, até a Bíblia diz, antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe que nós vamos falar. Ele sabe as nossas necessidades, mas Ele quer ver esse desejo da intimidade. Ele quer ver a vontade. Então quando você fecha a porta do seu quarto, quando você se volta só, aí é só você e Deus. Você pode chorar, você pode se derramar, você pode reclamar, você pode fazer. Então essa intimidade, essa busca de se fechar e buscar. Eu não dependo de música, eu não dependo de igreja, eu não dependo de grupo, não, é só eu e Deus. Ali não tem emoção, ali não tem nem subterfúgio, é só você e Deus. E quando você busca essa intimidade, quando você se detém em fazer isso, e ter o seu momento pessoal, essa consagração, eu vou me consagrar a Deus nesse momento. E pode ser de madrugada, em um momento em que você fique sozinho, você possa se isolar de tudo e falar com Deus e conversar com o Senhor. Esse exercício, quando nós exercitamos essa prática, cada vez mais a intimidade vai aumentando e você vai sentindo a presença de Deus, e você vai chorando na presença de Deus, e ali você vai falando, sentindo a intimidade, o relacionamento, Deus falando com você. Então isso aqui é algo que precisa ser buscado.
Hã? Então eu não posso ter a minha prática de oração dependendo da igreja. Eu não posso ter a minha prática de oração dependendo de um grupo de pessoas. Não, eu tenho que buscar a minha intimidade na oração. Eu tenho que fazer a minha parte pessoal, o meu relacionamento pessoal com Deus. Eu não posso depender do pastor. Poxa, o pastor nunca mais fez uma oração. Não, você tem que buscar a sua intimidade. Você tem que buscar só você e Deus, independente das pessoas, das circunstâncias, do ambiente, da emoção. Não, é só você e Deus. Então, esse nível de busca individual é fundamental para que nós possamos aumentar o nosso relacionamento. Segundo ponto é a oração coletiva. Nós vemos na Bíblia a oração coletiva desde a igreja primitiva, quando os cristãos, os novos cristãos se reuniam para orar, para levantar a voz diante das necessidades. A Bíblia nos mostra lá em Atos capítulo 4, no versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Então, o texto nos fala vários episódios na Bíblia, quando a prisão de Pedro, vários momentos em que eles estiveram reunidos orando em prol de um objetivo. E quando nós lemos, quando nós vemos a oração em conjunto, é importante falar sobre uma oração de concordância. Quando nós oramos em conjunto, a oração de concordância tem por base a ordem na oração. O que é o amém? O amém significa que assim seja. Então, quando alguém está orando em grupo, é preciso que aquele que está fazendo a oração eleve a voz, e os demais, eles baixam a voz, porque senão não dá para ouvir nada, não é? E todos precisam estar concordando, todos precisam estar amém, que assim seja. É verdade, Senhor, eu concordo com essa oração. A Bíblia diz que quando estiver concordância aqui na terra, o que é ligado na terra será ligado no céu. Mas é preciso haver concordância, é preciso haver ordem. Às vezes nós vemos o quê? Uma oração em grupo em que um aumenta a voz, o outro aumenta a voz mais alta ainda, é ou não é? Aí o outro, Aí também grita. Meu irmão, daqui a pouco você não está entendendo mais nada. É uma gritaria, ninguém entende nada. É preciso ter ordem. A Bíblia diz que as coisas de Deus têm que ser feitas com ordem e decência. Então, se alguém vai orar, então os outros baixam a voz e ficam acompanhando a oração daquele irmão, que ele está falando. Como é que o irmão está falando e eu aqui estou... O irmão fala e grita mais e fica uma disputa. E ninguém ora por nada, porque realmente ninguém sabe nem para onde mais está sendo orado, não é? Então é preciso ter esse entendimento que a oração em grupo precisa ser feita uma coisa com ordem e decência, né? Então, aquele que está orando precisa tomar o direcionamento. Se o pastor, se o líder da oração, meu irmão, você pode orar pelas famílias? Ele vai orar pelas famílias, porque ele foi demandado a orar pela família. Meu irmão, você ora pelo Brasil, cada um vai orar por aquele assunto que foi demandado. Mas às vezes isso não acontece. Às vezes a pessoa recebe um direcionamento e a pessoa ora por outro assunto. Então, a questão da oração em grupo é algo que precisa ter o exercício, é preciso ter realmente esse entendimento de que quem está falando precisa, os demais vão estar ali em concordância. Amém, Senhor, é verdade, eu concordo com essa oração, que assim seja, certo? Esse amém, muitas vezes, ele é colocado de maneira errada, não é? Esse amém. Então, às vezes, a pessoa que está falando diz: olha, o diabo quer acabar com a sua vida. Aí a pessoa diz: amém. Amém é que assim seja, né? Não dá para ser que assim seja. Então, eu preciso ter esse discernimento de colocar o amém no momento certo, né? Senão o cara falar isso, ele está amarrado. Bem, então Jesus garantiu que onde estivessem 12 ou 13 reunidos em seu nome, ali estaria. Então, a oração com concordância, ela tem respaldo por causa disso. Mateus 18, 19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acima de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Né?
Então, onde houver concordância, quando tem uma oração que um está orando pelo Japão, outro está orando pela família, outro está orando, todo mundo ao mesmo tempo, não está vendo concordância, ou não é? Então, a oração em conjunto, a oração em grupo precisa ter ordem e decência, precisa haver concordância. Você ora depois você ora depois. Ah, pastor, eu queria fazer um pedido de oração. Vamos orar pela sua família. Quem tem mais pedido? Você? Então, fulano, você ora pela família do irmão, o que ele está pedindo? E todo mundo concorda com a oração. Mas não acontece isso, meu irmão. Às vezes é uma confusão que ninguém sabe nem o que foi, mas o pedido, afinal de contas. Agora, a oração também, ela pode ser espontânea ou planejada. Então a pessoa, pastor, eu tenho dificuldade. Olha, tem gente, irmão, que se o pastor, na hora do culto, diz assim, irmão, vem aqui para você fazer uma oração, o irmão caía durinho no chão. É ou não é? Caía duro no chão, irmão. Pastor, mas irmão, você tem 10 anos de crente. Pastor, mas eu não consigo, pastor. É ou não é? Então, meu irmão, se você não sabe, se programe, se organize, faça uma colazinha. Faça uma colazinha para você. Organiza de acordo com essa sequência. Olha, eu vou começar orando, adorando, depois eu vou dar ação de graça. Se programe, organize a sua oração em função da sua necessidade, né? Nós podemos fazer isso. Um grupo de oração, olha, por exemplo, isso acontece muito quando você vai orar, a pessoa se predispõe a orar de madrugada, ou então em um momento de oração, e ela se acorda, e ela começa a orar pelo Brasil, pela família, e ora até pelos passarinhos. Aí quando ela olha, passou 10 minutos só de... 10 minutos, acaba todos os meus assuntos já, não é? Então o que ela faz? Antes de ela orar, ela se predispôs a orar de madrugada, 1 hora, um grupo de oração. Você pega os assuntos e escreve. Escreve, meu irmão. Aí você vai vendo os assuntos para você se lembrar, né? Porque você não se confia na sua cabeça. Quem disse que não pode fazer isso? Claro que pode, Deus conhece o propósito do nosso coração, né? Então eu coloco lá os assuntos, os temas, porque na minha cabeça, dá mais com sono de madrugada, rapidinho que acaba os assuntos e o tempo não passa, né? Então, você pode se organizar, se planejar, fazer um planejamento da sua oração, até você ter a condição, a destreza, já a prática de orar espontaneamente, né? Às vezes, essa oração espontânea, a pessoa está do nada, meu irmão, você pode vir fazer uma oração aqui? Pois não. A pessoa vai lá, quando a pessoa tem a prática, ela consegue fazer a oração, até sendo chamada de maneira inesperada, súbita, como foi lá em Neemias, capítulo 2, versículo 4, quando o rei disse, que me pedes agora? O rei disse, Neemias, o que é que tu queres? De súbito, né? De repente. Aí ele fez uma oração. Então, ou seja, às vezes tem certas situações que você não está nem preparado. Agora, lógico que o exercício da oração vai dar condições de você falar espontaneamente, repentinamente, e fazer uma oração condizente, né? Com uma boa estrutura. Isso é um exercício, é igual falar em público, né? A pessoa às vezes ela tem pânico de falar em público, mas você tem que exercitar, você tem que enfrentar o medo. Toda oportunidade que você tiver, você vai, fala, gagueja, faz, mas você vai treinando, vai tentando, e esse exercício faz com que você consiga, é ou não é? Então, se ainda não dá para orar sem nada, faz um escrito, faz um roteiro, faz por escrito e faz a oração. É na célula, é na casa, é em algum lugar, é um aniversário, eu vou dar uma palavra lá. Eu tenho certeza que vão pedir para eu orar. Eu já vou fazer aqui o que eu vou dizer. Vai por escrito, né? E a pessoa abre lá e lê, fecha o olho para orar, de vez em quando dá uma aberturazinha para dar uma colada e vai. O que importa é fazer a oração, não é? Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas põem dificuldade. Alguém já disse que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Não é? Nós precisamos, sim, ter o propósito de crer, acreditar que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele está conosco, ele vai dar direcionamento, ele vai capacitar. Agora, eu preciso querer. Eu preciso dar subsídio para o Espírito Santo, dar munição para o Espírito Santo. Onde é que está essa munição? Na palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus, ele me faz lembrar todas as coisas, e aí eu vou orando, mencionando o texto bíblico, e vai dar certo em nome de Jesus, amém? Agora vamos ver os erros mais comuns nas orações. Tiago capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz,
cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, desse texto, Tiago, falando aos cristãos, ele diz que, em primeiro lugar, nós podemos abstrair desse texto aí, por que que às vezes a pessoa, a oração dela não alcança resultado, ela não consegue alcançar aquilo que ela tem buscado, a satisfação da sua necessidade. Tiago fala, em primeiro lugar, ela não alcança porque ela não pede. E por que que um crente não pede? Por que que um cristão servo de Deus, ele não pede para Deus para ajudá-lo nas suas dificuldades? Às vezes por orgulho, por falta de fé, por falta de tempo. Eu já vi pessoas dizendo assim, pastor, eu nem oro mais para Deus agora, eu só agradeço. Eu não peço mais nada para Deus. Você ouviu alguém falando isso? Eu não peço mais nada. Não, então você está enganado, porque a Bíblia diz que nós devemos pedir. Nós vimos ali que Deus, Ele quer que nós estejamos levando para Ele as nossas demandas, as nossas dificuldades. Mateus 7,7, a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, por todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Então Deus quer que nós estejamos levando as nossas demandas. Você não consegue o favor de Deus porque você não pede. Às vezes você faz tudo para resolver os seus problemas e você só corre para Deus quando já não tem mais jeito. Pastor, agora só me resta orar. Não, é para você orar antes, meu irmão. Não é? A pessoa já foi no agiota, já se enrolou todinho, aí só depois que ele vai pedir para Deus. Então você não consegue alcançar o favor de Deus porque você não pede. É o primeiro erro. Depois, o segundo erro, pode passar. Então não alcança o favor de Deus porque não pede. Segunda coisa, quando pede, pede mal. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E Tiago, ele fala que nós pedimos mal, as nossas orações, elas não são respondidas quando há guerra entre os irmãos e paixões dentro do coração. Esse texto está falando de onde provém as guerras, de onde vêm as intrigas, as confusões, quando existem disputas, a ganância pelo poder, a luta pelo poder, motivações egoístas. Então, quando a pessoa está pedindo com motivações egoístas, Deus não atende o pedido. Vocês pedem, vocês não alcançam o favor de Deus porque vocês não pedem. E quando vocês pedem para satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias ambições. Pede só para si. É Deus para si, o diabo para os outros. É a pessoa que ela é egoísta, ela quer só se dar bem. E Deus, Ele não contempla um propósito egoísta. A Bíblia nos fala lá em Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então ele deixou de lado, embora estivesse passando por luta, quando ele começou a orar pelos amigos dele, a situação dele mudou. É aquilo que eu falei da intercessão. Eu não posso só entrar na presença de Deus para pedir por mim, ser egoísta. Eu quero só o favor de Deus. Não, eu quero um carro, Senhor, eu quero dinheiro, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Poxa, mas estou incapaz de gastar alguns minutos em favor da tua família, pelo menos. Tu és incapaz de orar pelo Brasil, Então são motivações egoístas. E Deus não se agrada disso. Deus não ouve a oração do egoísta. Nós precisamos sair do nosso egocentrismo, de olhar só para o nosso umbigo e ver assim, não, eu também tenho que orar pela minha família, orar pela minha casa, orar pelo meu país. Eu tenho que ter essa percepção de que não sou só eu no mundo, de que eu sou instrumento de Deus, eu devo ser instrumento de Deus para abençoar vidas, me colocar na brecha perante o Senhor, pedindo o favor de Deus. Isso é uma demonstração de que realmente eu entendo o propósito de Deus para a minha vida, como cristão, como servo do Senhor. O terceiro item que nós podemos ver como um erro, aquilo que leva as pessoas a não alcançar o favor de Deus, o resultado positivo da sua oração, é orar estando em pecado. Então, esse texto fala, quando temos guerra entre os irmãos, temos a comunhão interrompida por Deus.
Então Deus é santo, o homem é pecador. Então é impossível ter comunhão, ter relacionamento entre Deus santo e o homem pecador. Isaías 59:12, a Bíblia diz que as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que não vos ouça. Então, se uma pessoa está em pecado, ela não pode se achegar a Deus. Há uma barreira, um obstáculo, é o pecado. E é por isso que nós falamos naquele texto, que eu preciso me colocar na presença de Deus, me humilhando, pedindo perdão dos meus pecados. Talvez se eu preciso restituir alguma coisa, se eu preciso pedir perdão. Então, existem situações que por causa do pecado, a pessoa ora, não acontece nada. Você está em pecado, está insistindo em permanecer em pecado. Não adianta nada. Provérbio 28:9, a Bíblia diz: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. Aquele que não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de Deus, ele ora, não acontece nada, porque está em pecado. E ele persiste em ser um pecador, em continuar em pecado. Salmos 66, versículo 18. Se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Então são vários textos que falam a respeito de que não adianta simplesmente eu me achegar a Deus, é como eu estou me achegando a Deus, né? Qual é a minha atitude antes de chegar na presença do Senhor? Como o texto diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, né? Então essa condição de primeiro resolver as minhas dificuldades, o pecado, aquilo que me afasta de Deus, eu tenho que me santificar, eu tenho que, através dos méritos de Jesus, pedir perdão para Ele, Ele me perdoa. Provérbio 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, encontrará misericórdia. Então eu preciso confessar e não fazer mais. Assim eu posso me achegar diante do Senhor para pedir, mas eu não posso chegar de qualquer maneira e achar que Deus vai me atender os meus pedidos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então até o relacionamento conjugal reflete diretamente na minha intimidade com Deus. A maneira como eu lido com as pessoas, o meu dia a dia, o meu relacionamento horizontal, ele impede, ele dificulta o meu relacionamento com o Senhor. Entendeu? Então olha aí o texto, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então antes de pedir, eu preciso me arrepender e mudar. Marcos 1,15, a pregação de Jesus desde o início sempre foi: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa é a palavra do Senhor. Então, para que eu possa me chegar a Deus e ter a possibilidade de ter as minhas orações atendidas, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Não posso chegar diante de Deus cheio de pecado, cheio de erro, e achar que Deus vai atender o meu pedido. Não, meu irmão, primeiro faz uma introspecção, pede para Deus: Senhor, me purifique, me mostra o meu erro, me direciona. Você vai lá, pede perdão, restitui, não faz mais. Agora sim, está limpinho, agora por intermédio de Jesus você chega ao Pai, mas numa condição de santidade diante de Deus. Então, próximo item que fala a respeito das dificuldades, os principais motivos para que as orações não são atendidas, é porque os pedidos não são feitos conforme a vontade de Deus. A Bíblia fala lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Será que o que eu estou pedindo está consoante, está de acordo com a vontade de Deus? Será que é por isso que Deus não está atendendo a minha oração? O texto está afirmando: se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então a pessoa: Senhor, eu te peço que tu faça com que esse comércio do vizinho aqui feche. Não vai fechar, que daí não é, a vontade de Deus não é destruir o inimigo,
ao adversário, né? Eu não posso pedir coisas que estejam contrárias à vontade de Deus, que ele não vai ouvir. Então, como eu vou saber a vontade de Deus para que eu possa pedir? Eu preciso entender que Deus, Ele tem a vontade dele, pode ser dividida em vontade universal, que é para todos, a vontade coletiva, que é para o seu povo, para a igreja, e a vontade individual. Tem certas coisas que eu não preciso nem orar. Irmão, vamos fazer o evangelismo, vamos pregar o evangelho, pastor, eu vou orar. Não tem que orar não, isso daí é a vontade de Deus, isso daí não precisa orar. Tem certas coisas que a palavra de Deus nos mostra, pode passar. A vontade de Deus, a parte da vontade de Deus está revelada nas Escrituras, principalmente no que se refere ao mundo. A vontade de Deus para todas as pessoas, a vontade de Deus para a igreja, para o seu povo, está revelada nas Escrituras. Então tem certas coisas que eu oro, eu peço para Deus, porque está nas Escrituras, é a vontade dele, está manifesta, e eu posso e devo pedir, porque está revelada, não é algo subjetivo. Então a minha oração deve ser condizente, deve estar consoante com o que a Bíblia diz, porque é a vontade de Deus. E é por isso que eu menciono as promessas de Deus quando eu oro. Essa oração está conforme a vontade de Deus, porque é promessa de Deus, está escrito na palavra de Deus, é vontade de Deus. Agora o nosso grande desafio é buscar conhecer na palavra de Deus discernimento, entendimento, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Senhor, o que é que tu queres de mim? O que é para eu fazer, Senhor? Me mostra, me direciona. Deus, buscar a vontade de Deus para uma determinada situação. Buscar na palavra de Deus, porque a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Senhor, me direciona, me mostra como eu devo agir nessa situação. E aí, quando eu tenho a confirmação de Deus, eu oro baseado naquela vontade que Deus manifestou. E aí, Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua vontade. Efésios 5,17, a Bíblia diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei quais seja a vontade do Senhor. Será que isso que você está pedindo, em algum momento você já orou, você já pediu para Deus: Senhor, me mostra qual é a tua vontade para essa situação, Senhor, me revela. Eu busco conhecer a vontade de Deus, estudando a palavra de Deus, orando, pedindo para que Deus me revele a sua vontade, o seu direcionamento, que Ele me dê discernimento para eu entender. E também quando eu busco conselhos de alguém mais experiente, de alguém que eu tenho como referencial, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus pode falar de várias maneiras, né? Se eu quero orar, eu quero clamar ao Senhor de acordo com a vontade dEle, mas eu preciso saber qual é a vontade dEle. Então eu posso ler a palavra de Deus, eu posso orar e eu posso pedir conselhos. Eu posso pedir a opinião de alguém mais experiente, né? A Bíblia diz que na multidão de conselhos, então eu tenho que buscar direcionamento de pessoas experientes. E essa pessoa pode ser usada nas mãos do Senhor para me dar um direcionamento. Aí a Bíblia fala que o Espírito testifica com o nosso espírito. Quando eu tenho consciência daquilo, não, eu tenho certeza. Mas como é que você sabe? Não, já orei, Deus já confirmou no meu coração isso que Ele quer para mim, para essa situação. E eu vou orar em cima dessa certeza de que essa é a vontade de Deus. Aí a possibilidade, se for de acordo com a vontade de Deus, Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua vontade. E a oração com certeza vai se concretizar, você vai lograr êxito. Então, nós precisamos manter uma devocional pessoal diária de oração. E eu acho interessante que essa devocional diária não pode ser aquela oração que muitas vezes até parece uma reza. Tem gente que se acorda pela manhã, aí faz aquela oração assim já automática. É a mesma oração todo dia, antes de dormir, na hora de dormir, na hora de almoçar, é uma reza mesmo. Não tem um momento de conversar com Deus, um momento de buscar o Senhor, de buscar intimidade, de falar com Deus e procurar ouvir, ficar calado para ouvir a voz de Deus, né? A diferença, nós falamos aqui sobre vãs repetições. A pessoa fala. Mas quando é que Deus vai falar contigo? Deus fala, Fala, meu irmão. Deus
ele fez o homem para ter relacionamento com a pessoa. Então a pessoa precisa orar, ficar no silêncio, buscar direcionamento, ouvir a voz de Deus, sentir Deus no coração. Esse nível de relacionamento acontece quando existe uma prática, quando existe uma sistemática. Eu tenho meu momento de ler, meu momento devocional de ler a Bíblia. Todo dia eu separo um momento para ler a Bíblia, para estudar. Depois eu fecho aqui a Bíblia e vou orar, falar com Deus. Não, acabou, pronto. Graças a Deus, eu tive minha devocional, a minha sistemática de oração. Isso independe de igreja, isso independe de pastor, isso independe. Sou eu e Deus. Eu tenho meu relacionamento com Deus. Deve-se gastar nisso pelo menos 30 minutos por dia. Temos que estabelecer um tempo para a oração pessoal. Claro, esse tempo também depende da disponibilidade da pessoa. Mas o importante é ela ter esse momento pessoal, esse momento de intimidade com Deus. Estabelecer um tempo de oração para e com a família. Então, hoje em dia, as pessoas, cada um vive a sua realidade. Então, como é que é a sua prática de oração? Não, pastor, lá em casa com o tempo, cada um tem um tempo, então cada um ora por si, lá antes de dormir. Não, é preciso ter um tempo de orar juntos, de reunir todos juntos. A devocional, de estudar uma palavra, de ter um momento juntos. Não, desliga a televisão, larga esse celular. Não, agora é o nosso momento de orar juntos, de compartilhar o momento de oração. Parece que cada vez mais as pessoas estão dispersas dentro de casa. Não há mais relacionamento, não há mais a aproximação. E aí é papel do sacerdote do lar, é papel do sacerdote tomar uma postura e dizer, não, hoje, agora está a hora, vamos orar, desliga, vamos meditar no texto da palavra do Senhor, nós vamos depois orar juntos. Então, é preciso lutar contra esse movimento, essa oposição. São as demandas do celular, da internet, a televisão, tantos apelos, tantos atrativos, e a pessoa tem que dizer, não, para tudo, vamos orar, para tudo, vamos buscar o Senhor. Então isso é algo que precisa ser implementado, tem que haver vontade para fazer isso, senão a pessoa não faz, não é? Eu chego tão cansado, pastor, chego tão cansado do trabalho, então janta e vai fazer, nem liga a televisão, vai logo orar e depois vai dormir, porque não existe um sonífero maior do que a Bíblia, Às vezes a pessoa está vendo televisão acordada, está uma beleza, mas pegou a Bíblia para ler, meu irmão, começa o sono, na hora, Bem, e por último, é preciso ter essa condição da oração como estilo de vida. O crente, ele precisa respirar, ele precisa orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E isso precisa ser algo que deve pulsar no nosso coração. Essa oração, de entender todas as possibilidades da oração e realmente colocar em prática na nossa vida. Vamos orar, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu creio, querida, que Deus nos deu essas ferramentas, essas possibilidades. Está na nossa mão. A oração é uma arma, é uma possibilidade que nós temos, e existem vários tipos de oração. Você pode, dependendo de como você usa esse recurso, você pode alcançar vitórias, você pode tocar o coração de Deus. Mas aí vai depender realmente de como você está disposto, o preço que você está disposto a pagar. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, te dar glórias, te dar graças, Senhor, porque por intermédio de Jesus lá na cruz do Calvário, Tu nos deste este recurso, esta condição para enfrentar as nossas demandas interiores, vencer a tentação e através da fé, uma fé perseverante, através da oração, vencendo as tentações, nós podemos alcançar paciência, perseverança, vencer as dificuldades. Em nome de Jesus pedimos, Senhor, que Tu nos ajuda-nos a cada dia exercitar, cada dia nos aprimorar mais na oração. Ajuda-nos a realmente incorporar a oração como estilo de vida, que nós possamos realmente fazer uso diário,
ter um momento pessoal e através da oração nos aproximarmos mais de Ti. Tira de nós todo empecilho, tudo que tem impedido com que nós possamos nos aproximar do Senhor através da oração. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos render glórias e graças a Ti, porque nós aprendemos que através do conhecimento, o conhecimento da palavra do Senhor, nós fortalecemos a nossa fé e nós podemos realmente colocar em prática no nosso dia a dia tudo que Tu queres para nós. Fica conosco durante todo este dia, Senhor. Eu te peço um restante de dia abençoado, que Tu nos guardes, Senhor, de todos os males, que seja um dia na Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos bendizer o Teu nome, colocar diante de Ti tudo que vai acontecer durante esta semana, durante todo este dia, que o Senhor esteja conosco, meu Pai, que logo mais nós possamos estar aqui para glorificar o Teu nome mais uma vez. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém.